Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia, que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, que conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Amém? Os irmãos podem fechar suas Bíblias, e eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos em relação a essa palavra, referente a algo que eu estava meditando e estudando um pouco. Jesus cita várias vezes o exemplo, tipificando eu e você, crentes, como as ovelhas.
Há pouco tempo atrás eu falei sobre o crente camelo, as características do crente camelo, e Jesus está falando abertamente a respeito do crente ovelha. Normalmente, desde o Antigo Testamento, Deus nos tipifica, Deus se direciona a nós crentes como ovelhas. Quando ele diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando se direciona a Israel também os trata como ovelhas. E depois ele diz: mas eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Está se referindo a nós, a igreja. E aí ele diz: e vai chegar um dia em que haverá um só pastor e um só aprisco, um só grupo, um só rebanho, um só grupo de ovelhas. Jesus está falando então dos gentios que também seriam alcançados, que somos eu e você, que nos tornamos então a igreja de Jesus. Aqui no capítulo que nós lemos, no versículo de número 15, ele fala que dá vida pelas suas ovelhas, e no versículo de número 27 ele fala que as ovelhas conhecem a sua voz. Este termo ouvir dá a intenção de conhecer, não só escutar, mas também quando ouve, sabe o que está falando. Não no sentido do tom da voz, não no sentido da tonalidade, se é grave ou se é média a voz, mas no sentido de saber o fundamento daquela palavra que está vindo daquela voz. Não é só pelo sinal que o dono ou que o pastor faz que as ovelhas ouviam a sua voz, mas é o que ele fazia. Por exemplo, se o pastor tinha um som específico para chamar as suas ovelhas, e viesse qualquer outro que fosse pastor de outro aprisco, ou se fosse mercenário, ou ladrão, ou salteador, e fizesse qualquer tipo de som, mesmo que a tonalidade de voz fosse igual à do pastor, o som que ele estava emitindo não era o mesmo som que elas estavam acostumadas a ouvir do seu pastor. Aleluia! Assim nós, quando conhecemos a palavra de Deus, não nos deixamos levar por qualquer outro tipo de mensagem, por frase de efeito, por palavras de persuasão humana, por frases bonitas filosoficamente falando, por qualquer tipo de argumento bonito que possa massagear o nosso ego e nos dar até um ânimo. Tem palavras que nos animam, é ou não é verdade? Tem palavras que chamam a nossa atenção e nos fazem até mudar o pensamento. Às vezes a gente está em dificuldade, escuta um louvor, uma frase do louvor, ou até mesmo a melodia daquele louvor já mudou o nosso ânimo, a gente já fica diferente. Quantas vezes acontece da gente estar meio desanimado, meio triste, às vezes até enfermo. Eu me lembro quando eu era criança e estava meio gripado em casa, não tinha ido na escola. Vinha um coleguinha meu, amigo, trazia os cadernos dele, dizia: ó, vou deixar aqui para te copiar as matérias de hoje, e abre essa janela e sai um pouco para pegar um sol. Aquilo já me alegrava, dava vontade de ir mesmo, sair para a rua e pegar um solzinho. Aquela palavra dele já me animava. Mas nós sabemos que a palavra de Jesus nem sempre vem só para nos animar, às vezes vem para nos chamar a atenção, às vezes vem para nos dar um cascudo, para nos dar um puxão de orelha, porque o pastor, ele guia, orienta, coordena e direciona as suas ovelhas ao caminho que ela deve andar. E se ele vê que ela está querendo pender para um outro trilho, ele tem que dar com o cajado para que ela venha se aprumar, se alinhar e andar naquele caminho, naquele trilho que ele tem para as suas ovelhas, para que ela não venha se dispersar do rebanho e não venha ser uma presa fácil do lobo ou do mercenário. E então nós vemos que Pedro também escreveu dizendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 25: porque todos nós éramos como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. Assim, antes de conhecermos a Cristo, a Bíblia diz que nós éramos como ovelhas desgarradas. O que é uma ovelha desgarrada? Quem nunca ouviu louvor ou a história
bíblica a respeito das 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas, chegou no fim da tarde, o pastor contou e viu que faltava uma. Deixou as 99 bem guardadinhas e saiu à procura daquela outra. Quem é este pastor? É Jesus Cristo. Jesus está à procura da ovelha perdida todos os dias. Ele está buscando. Eu vejo que tem irmãos aqui que se reconciliaram há pouco tempo. O que é isto? Jesus foi lá, alcançou você, estava ferido, machucado, perigando, sendo devorado pelo lobo, perigando cair no abismo, no precipício. O bom pastor que é Jesus foi lá, te resgatou, te botou nos braços e te trouxe para o aprisco. E hoje você está aqui no rebanho do Senhor Jesus, que é o bom pastor. Aleluia! Este é o nosso verdadeiro bom pastor, é Jesus Cristo. E eu vejo, meus irmãos, algumas características que vou falar rapidamente, devido ao horário, a respeito da ovelha. Primeira característica da ovelha, ela é dócil. O que é ser dócil, ser carinhoso, ser amoroso? Quer dizer que a ovelha, ela não se irrita com qualquer coisa, ela não perde a paz por qualquer coisa, porque a sua vida está firmada na palavra de Deus. Então a Bíblia diz que o amor, ele não se irrita. Quando o crente se irrita fácil, fica bravo fácil, qualquer coisa chuta o balde, é porque está faltando o amor. Esta ovelha precisa dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu ando meio irritadiço, meio irritadiça, derrama o amor do teu Espírito Santo no meu coração, para que eu volte a ser dócil como uma ovelha, que é a característica dela. Outra característica da ovelha, ela é inocente. O que significa inocência? Quer dizer que ela não tem malícia, ela não vê malignidade nas coisas, nas palavras e nas atitudes. Tem gente que se vê um grupo conversando, e quando eles se aproximam, eles param de conversar, ele já diz: estão falando de mim. O que é isso? É a malícia do coração, da natureza humana. Mas aquele que já é ovelha, já foi transformado, já tem a nova natureza, ele não quer se importar se eles pararem de conversar ou continuar conversando. Ele não deixa o diabo lançar um dardo na mente dele e dizer: ó, estavam falando de ti. Não, porque ele é ovelha, ele quer estar junto com o rebanho, ele também faz parte daquele rebanho do sumo pastor, do bom pastor, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz então que elas vivem em rebanho. Qual é uma das grandes artimanhas do diabo nos últimos dias, irmãos? É fazer crentes congregarem em casa. Eu já escutei crentes tristes, crentes um pouco desanimados, entristecidos, porque não gostaram do que ouviram, porque não gostaram do que foi feito, porque queriam que fosse feito de outro jeito. Eles dizem: a partir de agora vamos começar a congregar em casa. Sabe da onde surgiu esta doutrina? Surgiu do inferno, porque as verdadeiras ovelhas, elas vivem em rebanho, sempre juntas. Às vezes tem uma ovelha meio fedorentinha, tem uma com a lã meia sujinha, tem uma meia remelenta, tem uma que não se dá com a outra e quer se afastar, mas as ovelhas devem viver em rebanho. Nós devemos congregar, e a Bíblia diz em Hebreus: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O diabo quer afastar a ovelha do rebanho, porque sabe que lá ela é uma presa fácil para ser abocanhada pelo lobo. Mas nós vamos continuar clamando, e o nome de Jesus vai ser glorificado, e esta ovelha vai entrar no aprisco e vai fazer parte do rebanho, protegida pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. Outra característica da ovelha é que elas são ruminantes. Os irmãos sabem o que é ruminante. Para quem não sabe, eu vou tentar explicar, que eu também não entendo muito bem destas questões de animais. Mas ruminante é aquele que ele come o capim e ele tem dois compartimentos no seu estômago, digamos assim. E quando ele come, ele vai enchendo um dos compartimentos. E depois que ele enche este compartimento, então ele vai para o seu cantinho, e lá daquele compartimento volta para a boca, e ele começa a mastigar novamente.
E aí então, depois dele mastigar tudo novamente, ele vai para o outro compartimento. Isso é ruminar. Ou seja, ele enche um lado do seu estômago, aí ele bota para fora, mastiga de novo e aí enche o seu estômago. E o que eu estava meditando, o que isso deve significar na nossa vida espiritual como ovelhas? É a meditação da palavra. Vocês estão aqui, estão comendo a palavra, estão mastigando a palavra, e vai para o cantinho do coração. E depois a gente sai lá para casa, vai ali para fora, vai pegar o Uber, vai pegar o carro, ou vai pegar carona, de alguma forma nós vamos sair ali para fora, e a gente vai meditando na palavra. Alguns dormem, antes de dormir melhor, fica meditando naquela palavra. Mas aquela mensagem falou comigo, seja ela que eu gostei ou não gostei, fica lá dentro, né? Às vezes a gente gosta, mas que mensagem, aquilo ali falou comigo. Ou às vezes a gente deita assim, que raiva, aquela mensagem tocou na minha natureza. Mas o importante é que a gente fica ruminando a palavra, a gente fica meditando na palavra. Aleluia. Esta é uma característica também da ovelha, é ser ruminante. Outra característica é que a ovelha, ela tem uma gestação de 21 semanas. Se tiver errado, vocês falam com a irmã Patrícia, eu pedi para ela calcular para mim. A mulher, ela tem uma gestação de 40 semanas, é isso? Então, se a ovelha tem de 21, é 5 meses aproximadamente, um pouco mais de 4 meses e meio. Então, uma ovelha demora metade do que um ser humano para gerar outra ovelha. Olha que coisa tremenda. Ela reproduz em 5 meses. O que é isso, irmão? Tem crente que passa um ano e não ganha uma ovelha, ele não reproduz, ele não gera frutos, não gera outra ovelha. Passa 2 anos, não gera fruto. 3 anos, não... Quantas almas tu ganhou para Jesus em 3 anos? Infelizmente não é nenhuma, e a minha também está a perigo. Irmão, você é ovelha, você nasceu de novo, tem a natureza de Cristo. Nós precisamos gerar outras ovelhas que vão fazer parte do rebanho e vão morar com Jesus também lá na glória. Aleluia. Temos que gerar outras ovelhas. A nossa gestação tem que ser mais rápida. Mas em 9 meses eu consigo ganhar uma ovelhinha, tá bom, mas o normal é 21 semanas, é 5 meses. Outra característica da ovelha, ela é orientada e corrigida, ou melhor, ela aceita a orientação e aceita a correção pelo seu pastor. Tem gente que aceita a orientação, o conselho, a oração de bênção, a unção com óleo, mas não aceita a correção. A verdadeira ovelha, ela aceita a correção também. Dizem os entendidos que o cajado, ele é aquele pau longo e na ponta tem tipo um gancho assim, porque quando a ovelha está a perigo ou está saindo do trilho do rebanho, ele pega aquele gancho e puxa ela pela perninha e diz, é para cá, ovelhinha. Mas isso é para a ovelhinha inexperiente, né, irmãos? Isso é para a ovelhinha nova, que é recém está dando os primeiros passos. Não é para aquela ovelhinha que já tem seus 5, seus 6, seus 10 anos de caminhada, né? É para a ovelhinha nova. Mas tem ovelhinha velha, que às vezes ela quer que o ganchinho pegue, ela não aceita a correção. Porque quando é ovelha velha e quer sair do trilho, o pastor usa a outra ponta do cajado e dá uma cutucadinha aqui na coxa dela para ela se aprumar e andar. Mas tem ovelha velha que quer ser tratada que nem ovelhinha nova. Aquela que tem 2 dentinhos ainda não, já tem que dar uma cutucada para ela aprumar e andar certinho. Mas a ovelhinha nova não. Aí, irmão, tem crente velho que às vezes ele quer dar cajado na ovelha nova. O fulano tá assim, a ciclana tá assada, tem que dar um jeito, não pode. É ovelhinha nova. Deixa que aqui tem obreiros que tem cajado, que tem o ganchinho, vão coordenar aquela ovelhinha. Ela vai estar ali no curso de integração, nós vamos coordenar a ovelhinha. Quando a ovelhinha nova errar, tem os obreiros que vão corrigir aquela ovelhinha. Você, ovelha velha, tem que cuidar de você andar no trilho, você se aprumar e não sair fora daquele caminho que Deus tem para você. Aleluia. O importante é nós termos ovelhas na presença do Senhor e aceitarmos tanto a orientação quanto a correção do nosso pastor, que vem pela palavra de Deus. O nosso bom pastor é Jesus Cristo. Aleluia. Outra característica, a ovelha, ela tem uma visão periférica de 300 graus. Isso aqui me chamou a atenção. Uma visão periférica de 300 graus, quer dizer, ela consegue olhar para lá
e enxergar tudo que está atrás dela, só virando um pouquinho assim o pescoço. Porém, na direção reta, ela não tem uma boa visão. Coisa interessante, né? Para os lados ela enxerga bem, mas para frente não. Tem ovelha que é bom de olhar para a vida dos outros, mas para a vida dela, que tem que ser, por espelho que ela tem que mirar, ela tem dificuldade. É porque é fulano, é porque o ciclano, é porque ele, é porque aquele. Tem uma visão periférica muito boa. Mas Deus quer te dar um óculos espiritual, uma lente de contato bem bonitinha, para você olhar só para o espelho e aprumar a sua vida, conforme Deus tem para você. E sabe o que acontece, irmãos? Nesta visão periférica, é a vigilância que ela tem para se cuidar. Só que às vezes, ao invés dela usar a visão periférica para se cuidar, ela cuida dos outros e não acaba não cuidando de si própria. Outra característica é que ela tem uma baixa percepção de perigo, por causa da inocência. Tem uma baixa percepção de perigo. E o que isso quer dizer? Significa que ela é dependente do seu bom pastor. A verdadeira ovelha, ela não é independente. A verdadeira ovelha, ela é dependente do seu sumo pastor. Eu me lembro de um pastor de um outro ministério aqui em São Leopoldo, me convidou para pregar na igreja dele. E eu disse, amém. Fico agradecido pelo convite. O senhor liga para o meu líder, que é o fulano de tal, dei o contato para ele. Liga para o meu líder e ele vai me liberar e eu vou lá com alegria pregar na sua igreja. Passou uns 3 dias, era uma quinta ou sexta-feira, e eu mandei uma mensagem para esse pastor que queria que eu fosse na igreja dele. O irmão já falou com o meu líder e ele disse, eu vou lhe ser sincero, eu não aceito esse negócio de ter que estar ligando para outro líder, para um pastor vir pregar na minha igreja. O que é isso? É crente independente. Ele não quer se submeter a alguém que está acima dele. A ovelha independente é assim, vai para lá, vem para cá, nunca sabe onde é que ela está. Ela está sempre na boca do lobo. O lobo está sempre na espreita para abocanhar. Por quê? Porque ela é independente. Mas a ovelha de Jesus, ela é dependente do bom pastor. Aleluia. Ela pode ter uma baixa percepção de perigo, mas quando ela é dependente e o lobo vai abocanhar, o bom pastor faz o lobo sair fora e ele protege a sua ovelha debaixo das suas mãos. E Jesus disse, ninguém as arrebata das minhas mãos. Ovelha que é ovelha não é arrebatada das mãos de Jesus. Foi ele que disse isso. E ninguém as arrebata das minhas mãos. Então, quando é arrebatada, é por quê, pastor? Jesus fraquejou, Jesus deixou de proteger, Jesus foi mão fraca? Não, é porque não era ovelha, era bode. Quando é ovelha, ele protege. Quando é bode, não tem proteção. Não tem proteção. E o que acontece com a ovelha ruminante? Enquanto a ovelha rumina, o bode come qualquer lixo, come qualquer coisa. O bode come tudo que derem para ele. E vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse outro animalzinho. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Vamos ler Mateus 25, o versículo de número 32. Vamos ler o 31 também. Vou esperar que os irmãos encontrem para ler juntos. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Pergunta para o teu irmão aí, tu é de direita ou de esquerda? Tu é de direita ou tu é de esquerda? Tu é de direita ou tu é de esquerda? Estou falando da Bíblia aqui. Os bodes vão para a esquerda, e as ovelhas ele vai apartar para a sua direita.
Enquanto a ovelha, quando se alimenta, ela rumina, ela medita na palavra, o bode, ele sai falando mal da palavra, não gosta da palavra, rejeita a palavra, fala mal de quem fez menção da palavra, reclama da palavra. Esse é o bode. Mas a ovelha não, a ovelha sai meditando, a palavra falou comigo, eu preciso mudar desse ponto, eu preciso acertar minha vida nessa área. Esta é a ovelhinha. O bode não sai, não vem mais, se é para ouvir essas coisas, não aceita a palavra. Mas a ovelha, ela sai meditando na palavra e se alimentando da palavra. Aleluia! E agora, um versículo que todos conhecemos, e já vou encerrar aqui. Salmo 23, diz-nos a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Aleluia! Todos sabemos quem foi Davi. Davi, antes de ser chamado, separado, ungido para ser rei do povo de Israel, Davi cuidava de ovelhas lá no campo. Davi tratava as ovelhas do seu pai. Houve um dia que ele teve que levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra, e ele deixou alguém cuidando das ovelhas do seu pai. Então Davi sabia, ele tinha experiência de causa naquilo que ele estava falando. Não era da boca para fora, não era daquilo que ele ouviu, não era daquilo que ele leu, era daquilo que ele próprio vivia. E ele agora, que era um pastor, que cuidava muito bem das suas ovelhinhas, que estava sempre disposto a ouvir ali o balido das suas ovelhas, agora ele se coloca como uma ovelha e diz: o Senhor é o meu pastor. Aleluia! Eu sou o pastorzinho das ovelhas do meu pai, eu cuido delas, atendo elas, para que o meu pai se alegre. Mas eu também sou uma ovelha e o Senhor é o meu pastor, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. E agora, meus irmãos, uma parte que me chama a atenção, que é no versículo de número 5, quando ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. O que acontece, irmão, é que as ovelhinhas, eu estive pregando na região de São Borja, lá na fronteira com a Argentina, e lá tem irmãos nossos que são criador de ovelha, e aquele dia eu preguei sobre o Salmo 23, e depois o porteiro da igreja me chamou e começou a me falar algumas experiências dele como criador de ovelha. E que coisa tremenda foi sentar e ouvir alguém que tem experiência com criação de ovelhas. E ali eu pude aprender muito com aquele servo de Deus. E aqui, meus irmãos, o que acontece quando a ovelha está lá no campo? Então, no dia a dia vem muitos insetos em volta da cabecinha da ovelha, e os insetos entram pelo ouvido, entram pelo nariz, entram pela boca, e alguns que entram pelo ouvido, eles chegam até próximo do cérebro dela. E aí imagine o incômodo que é. Eu não sei se alguém dos irmãos já teve a infelicidade de entrar uma mosca ou um mosquito dentro do seu ouvido. Deve ser terrível, nunca aconteceu comigo, mas no verão a gente dormindo já é terrível, o mosquito na volta já é terrível. Imagine ele entrar dentro do ouvido e ficar incomodando lá dentro da cabeça. É isso que acontecia com a ovelhinha. E o que acontece? A ovelha fica tão atordoada, tão perturbada, que ela vai e começa a bater a cabecinha numa pedra, numa rocha, para ver se para aquele zunido, aquela dor, aquele incômodo. E de tanto ela bater, ela acaba se ferindo, se machucando. E o que acontece então? O pastor vai lá, pega ela, traz para um cantinho, coloca óleo sobre a sua cabeça e começa a espalhar aquele óleo, aquele azeite sobre a sua cabeça. Primeiro, os insetos são repelidos por causa do azeite, e segundo, ela é curada, as suas feridas
feridas quando o azeite é colocado ali. O que são os insetos, irmãos? Os insetos são os dardos do diabo, os pensamentos e as nossas emoções, que muitas vezes fazem a gente titubear na fé. As nossas emoções nos deixam vulneráveis às vezes, e às vezes os pensamentos que vêm de fora, quem já aconteceu, não precisa você se manifestar, mas quem já aconteceu de vir um pensamento, você, misericórdia, de onde veio esse pensamento na minha mente? Isso acontece com todo mundo. Estas coisas é que faz a gente bater a cabeça na pedra, faz a gente sair por aí batendo cabeça, faz a gente sair por aí atordoado, perturbado, e às vezes até fazer e falar o que não deve. Mas o bom pastor, aleluia, ele está aqui com o azeite do Espírito Santo para colocar sobre a nossa cabeça, para repelir todos os dardos, para repelir todos os maus pensamentos, para repelir tudo aquilo que vem perturbar, preocupar e atordoar a nossa mente. E melhor ainda, este azeite vem para curar as feridas, feridas de coisas que você ouviu e te machucaram, feridas de coisas que alguém fez contra você e te deixou machucado. Este azeite cura todas as feridas, esse azeite sara todas as feridas, e o bom pastor está aqui com o azeite para colocar sobre a nossa cabeça, para repreender estes maus pensamentos e para nós sairmos daqui curados, sairmos daqui aliviados, despreocupados com aquelas coisas que nós já colocamos nas mãos do Senhor.